Nós iremos fazer um estudo, não muito aprofundado sobre a carta que o apóstolo Paulo enviou às igrejas da Galácia, Gálatas, e nós vamos fazer um breve comentário sobre o porquê que nós devemos ler a carta, a epístola do apóstolo Paulo àquelas igrejas da Galácia, por ler Gálatas. Nós, se formos olhar para a história, o contexto da história pela qual essa carta foi escrita, nós vamos ver que se trata de uma carta um tanto quanto diferente das outras cartas que o apóstolo Paulo enviou para as outras igrejas, para a igreja de Corinto, para os irmãos que estavam em Roma, para Tessalônica. Ao olharmos para a história, nós vemos que Paulo, ao chegar de volta da cidade de Antioquia, na sua primeira viagem missionária, em que ele havia ficado 18 meses na estrada, o apóstolo Paulo já estava 18 meses na estrada, então ele estava voltando e chegando já em Antioquia. Foi quando Paulo recebeu um relatório das igrejas que ele havia organizado na Galácia. Ele recebeu um relatório, um feedback de como estavam as igrejas em que ele havia organizado, como estavam os Gálatas. E o relatório que Paulo recebeu era um relatório trazendo notícias tristes daquelas igrejas que foram organizadas. Igrejas que haviam caído em tempos difíceis. Especificamente, as igrejas da Galácia, os Gálatas, eles haviam caído em erro. E foi essa a notícia, depois de 18 meses na estrada, que Paulo recebeu daquelas igrejas. Notícia de que ela estava caindo, estava passando por momentos difíceis e estava no erro. E isso estava acontecendo justamente porque dentro das igrejas haviam judaizantes, aquelas pessoas que professavam a religião judaica e que tinha a lei de Moisés como um requisito. E esse grupo de judaizantes, eles buscavam tornar a vida sob a lei mosaica, sobre a lei de Moisés, como um requisito da fé cristã. Então esse grupo estava tentando implantar isso nas igrejas da Galácia, logo após Paulo ter ido para Antioquia. Então, Paulo ainda recebeu a notícia de que esse grupo estava tentando impor a lei, totalmente contrário àquilo que Paulo eu já havia ensinado para aqueles irmãos. E o pior, Paulo recebeu a notícia de que esse grupo de judaizantes conseguiu conquistar influências dentro das igrejas da Galácia. Foram contaminados com esse evangelho diferente. E então Paulo escreveu essa carta alguns meses antes, de uma participação que ele teria no concílio de Jerusalém. Ia haver um concílio em Jerusalém, no ano 49 depois de Cristo, onde haveria uma reunião em que os apóstolos abordariam assuntos sobre isso, sobre o que estava acontecendo lá na Galácia. Então haveria um concílio, os apóstolos iriam discutir sobre essa influência que esses judaizantes estavam tentando exercer nas igrejas de Cristo. Olha lá em Atos, por exemplo, capítulo 15. Atos, capítulo 15, antes de nós darmos início ao aprofundamento do esboço de Gálatas. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, chama a atenção dos irmãos a entender essa leitura. E nós vamos ver a preocupação dos apóstolos e principalmente
o porquê desta reunião. Então alguns, lá no versículo 1, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Era isso que esses judaizantes estavam pregando. Se vocês não se circuncidarem segundo o uso de Moisés, segundo a lei mosaica, vocês não vão poder se salvar. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, isto é, Paulo e Barnabé haviam contendido sobre isso, sobre o que estava acontecendo, e que a Bíblia relata que não foi uma pequena discussão, não pequena contenda e discussão, isto é, foi um alvoroço, na verdade. Foi uma discussão pesada que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam tendo sobre o que estava acontecendo, sobre essas influências desse grupo judaizante. E resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então foi decidido que Paulo e Barnabé fossem enviados, e alguns dentre eles também, que fossem enviados para Jerusalém, fossem enviados aos apóstolos, porque até os apóstolos estavam presenciando aquilo, e também fossem enviados aos anciãos, para que eles tratassem sobre essa questão, do que estava acontecendo lá. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, que não precisavam de circuncisão. Então era isso, Paulo estava contando a conversão dos gentios e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha o problema, irmãos. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, para tratar deste assunto. E havendo grande contenda, novamente a Bíblia enfatiza, e houve grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Isto o apóstolo Pedro falando. E crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pedro falando, irmãos, guardem bem. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E então toda a multidão se calou. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus vos visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. E levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Porque o restante dos homens para que os restantes dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios
que se convertem a Deus. O apóstolo Tiago também reforçando. Por que perturbar os irmãos com essa influência judaizante, com essa tentativa de impor a lei de Moisés, sendo que nós somos salvos pela graça? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das fornicações, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem a cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E então pareceu-me bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordantemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. E na verdade pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. E tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Esse foi o concílio. Essas foram as palavras pregadas pelos apóstolos, em unanimidade, concordes, certo? Só que nós vemos, retornando à epístola de Gálatas, nós vemos que já estava acontecendo lá. Já estava acontecendo. E então Paulo escreveu esta carta. E se nós formos ler aprofundado, nós veremos que Paulo ele não mediu as palavras quando se trata de ensinar sobre este assunto. Principalmente sobre os judaizantes que pregavam que os cristãos precisavam ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Paulo não mediu palavras ao falar sobre isso. Nós vemos que no primeiro versículo de Gálatas, Paulo apresentou-se e já na sua apresentação ele usou a palavra não. E na apresentação de Paulo foi completamente diferente se nós formos olhar as outras epístolas. Paulo ele começou dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Já no início, Paulo estava admoestando aquela igreja, estava exortando. Paulo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava deixando bem claro que aquilo que ele iria escrever era por Cristo. Não era por nenhuma outra influência, não era por nenhuma outra coisa diferente além do Evangelho de Cristo. Então, ao estabelecer esse contraste, Paulo indica que ele está delineando cuidadosamente aquilo que é verdade daquilo que não é verdade. E o tom que o apóstolo Paulo usa é um tom agressivo, se nós formos olhar o contexto da epístola. É um tom agressivo porque mostra o quão importante era para ele que as pessoas abraçassem a unidade em Cristo, não importando suas diferenças raciais, gentios e judeus, isso pouco importava. Porque ele mesmo chegou a chamar os gálatas de desertores de Cristo.
Pessoas que desviaram da verdade para um evangelho contrário daquilo que eles haviam recebido do apóstolo Paulo. Esse foi o tom usado pelo apóstolo. Olha lá no versículo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava dizendo aqui, olha, eu estou abismado, estou surpreso. Não acredito no que estou vendo, na verdade, né? Não acredito no que estou vendo, no que estou ouvindo a respeito de vós. Tão depressa, isto é, ele havia saído de lá, feito a viagem missionária, 18 meses, tão depressa vocês já mudaram? Passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho? E ele ainda continua dizendo, o qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então nós vemos que Paulo ele se aprofunda, e já no versículo 6, o que ele estava dizendo para aqueles irmãos? Eles estavam dizendo, na verdade, que aqueles judaizantes estão ensinando um evangelho diferente, que não é o evangelho. E já no versículo 7, ele mostra que aquelas pessoas estavam distorcendo o verdadeiro evangelho. E no versículo 8 e 9, ele os chama duas vezes de evangelho contrário à verdade. E observe o que o apóstolo Paulo não diz. Ele não diz que seus oponentes poderiam estar enganados a respeito do que eles estavam falando. O apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo não disse que eles poderiam estar enganados a respeito do que eles estavam falando. Eles estavam cientes do que eles estavam pregando. Não era por engano que eles estavam fazendo aquilo. Não era por engano que eles estavam tentando influenciar aquelas igrejas. Não há meias verdades aqui. A realidade é essa. Não tem meias verdades. Talvez eles poderiam estar falando daquela forma porque eles não entendiam bem. Eles estavam cientes. Eles estavam cientes. Paulo aqui está dizendo que eles estavam pregando, de fato, uma outra religião. Não Cristo. Ao descrever este falso evangelho, nós vemos que Paulo ele invoca a ira de Deus quando ele diz seja anátema. Ele invoca a ira de Deus sobre os oponentes. E quando ele diz seja anátema, na literalidade, Paulo estava dizendo seja amaldiçoado quem está fazendo isso. É duro, é profundo. Seja amaldiçoado quem está falando além ou está falando o contrário daquilo que o evangelho é. A palavra anátema para o grego é maldito. E foi uma palavra que os católicos romanos mais tarde usaram para condenar o próprio evangelho de Paulo. O evangelho que Paulo estava proclamando. E se nós formos trazer ao pé da letra esta palavra, nós poderíamos dizer seja amaldiçoado ou seja condenado. Ou no sentido mais vulgar, vá para o inferno quem faz isso. A realidade é esta. Então agora, Paulo diz novamente, a maldição foi repetida para dar ênfase. Paulo falou duas vezes, seja anátema. Seja anátema que faz isso. E é realmente impossível para Paulo expressar essa ideia com mais força do que da forma como ele fez. E ao lermos isso, nós podemos até ficar um pouco impactados e nos perguntar, né? Onde está o amor de Paulo? Onde está o amor de Paulo ao falar desta forma? Ele pediu uma dupla maldição sobre as pessoas
pessoas que espalhavam esse falso evangelho. Ele apenas não pediu para Deus amaldiçoar aquela mensagem que estava sendo dita, mas para amaldiçoar as pessoas que estavam espalhando aquela mensagem. E então, a pergunta é, onde está o amor de Paulo ao falar isso? Como um crente pode falar desta forma? Ainda mais Paulo. O amor de Paulo, irmãos, era pelas almas que estavam em perigo de irem para o inferno. O amor do Paulo estava aí. Era pelas almas que estavam em perigo de ir para o inferno por consequência desse evangelho errado, mentiroso. Se um evangelho é falso e não outra boa notícia, então ele pode salvar os perdidos. Paulo olhou para este evangelho falso e pervertido e disse: este evangelho aí que estão pregando é como se fosse um navio de resgate, mas esse navio vai afundar. É como se fosse um navio de resgate, mas esse navio vai afundar. Esse navio não pode salvar ninguém. O amor de Paulo estava aí. Esse navio não pode salvar ninguém. Eu quero fazer tudo certo diante de Deus para alertar as pessoas que fiquem longe desse navio, que tem a aparência de um navio de resgate, mas na verdade é um navio que vai levar muitos ao fundo do abismo. Você pode até não concordar com a linguagem de Paulo, mas Deus o usou para isso. Deus usou o apóstolo para isso. E a vida de Paulo, irmãos, declara de forma bem clara a graça de Cristo. Outro ponto que nós podemos ver nesta epístola é que nós não devemos ter medo ou receio de confrontar as pessoas quando elas estão pregando o evangelho errado. Quando elas estão falando o evangelho errado. E foi isso que Paulo não teve. Ele não teve medo de contestar, de dizer. E se nós formos olhar lá no concílio, a reunião que aqueles apóstolos fizeram, eles não tiveram medo de falar. Só que nós temos um problema aqui. Lembra quando nós lemos em Atos, e um dos apóstolos que estavam pregando e defendendo que não era necessário a circuncisão? Especificamente, eu quero falar de Pedro, o apóstolo Pedro. Nós lemos lá e eu pedi para os irmãos focarem no que Pedro falou. E Pedro foi firme na convicção de que agora nós somos salvos pela fé em Cristo. Correto? Só que nós vamos ver que quando Pedro chegou a Antioquia, o que o apóstolo Paulo teve que fazer com ele? O apóstolo Paulo teve que opor a Pedro. O apóstolo Paulo contestou o apóstolo Pedro. E tive que opor-lhe cara a cara, pois o que ele fez, isto é, o que o apóstolo Pedro tinha feito, foi muito errado. E o apóstolo Paulo teve coragem de fazer isso. O que Pedro havia feito, ele fez errado. Quando ele chegou, ele comeu com os crentes gentios que não eram circuncidados. Isso o apóstolo Pedro fez. Mas depois, quando chegaram alguns irmãos de Tiago, Pedro, passou a não comer mais com gentios. Olha a postura do apóstolo Pedro. Quando ele havia chegado, ele tinha comido com os gentios. Ele havia pregado sobre isso. Só que quando chegaram alguns amigos de Tiago, por exemplo, Pedro não comeu mais, passou a não comer mais com os gentios.
Porque Pedro tinha medo das críticas das pessoas que insistiam na necessidade da circuncisão. E como resultado, outros crentes judeus seguiam também a hipocrisia do apóstolo Pedro. Alguns outros crentes começaram a seguir a hipocrisia do apóstolo Pedro. E até Barnabé foi desencaminhado pela hipocrisia de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, disse: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Isto é, eu confrontei Pedro, porque era repreensível, porque era necessário. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, isto é, antes que alguns amigos de Tiago tivessem chegado, Pedro comia com os gentios. Mas depois que chegaram, o que Pedro fez? Foi se retirando e se apartou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, isto é, outros judeus também seguiram essa hipocrisia de Pedro. E o apóstolo confirma de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos intimidados diante de uma pessoa ou pelo que ela representa. E até mesmo o apóstolo Paulo reconheceu que Pedro era um dos pilares da igreja. De fato, Tiago, Pedro e João eram conhecidos como os pilares da igreja, né? E reconheceram o dom que Deus deu e aceitaram Barnabé, aceitaram Paulo como seus colaboradores. Esses apóstolos aceitaram Paulo e Barnabé como seus colaboradores. E Paulo dizendo, eles nos encorajaram a continuar pregando aos gentios. Esse mesmo apóstolo, por exemplo, Pedro, encorajou Barnabé e Paulo a continuar pregando aos gentios. Só que quando os da circuncisão chegaram, o que Pedro fez? Recuou. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, Paulo falando, para que fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Isto é, eles voltavam para pregar aos judaizantes. No entanto, apesar de quem era Pedro, Paulo não tinha problema em enfrentá-lo, uma vez que ele estava errado. Ele estava errado. Você tem o mesmo direito, irmãos, ao ouvir um evangelho falso. Você tem esse mesmo direito. Você nunca deve se intimidar com uma pessoa, com o título que ela tenha. Se ela estiver errada, ela está errada. Se ela estiver errada, ela está errada. Não importa se são pastores, bispos, ministros, evangelistas. Não tenha medo de confrontar aqueles que estão errados de acordo com os padrões bíblicos. E quando o fazemos, não é apenas ruim para eles, é ruim para nós também. A verdade é que todos somos pecadores, salvos pela graça, e todos estamos propensos a cometer erros, assim como o apóstolo Pedro. Então nós devemos orar para que nós sejamos corajosos o suficiente a confrontar alguém quando ele estiver errado. E orar para que sejamos humildes o suficiente para admitir isso. Outra coisa que nós aprendemos da Epístola de Gálatas é que nós não podemos viver pela lei e pela fé ao mesmo tempo. Não tem como. Gálatas capítulo 3, versículo 1 e 3. Capítulo 3, versículo 1 e 3. Ó insensato Gálatas. Na literalidade hoje, para nós,
Ó tolos, Gálatas, vocês são tolos. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Eu só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por onde? Como vocês receberam o Espírito? Vocês são tão tolos, são tão insensatos, que vocês começaram pelo Espírito. Mas agora, como é que vocês estão terminando? Vocês estão acabando agora pela carne. Quem lançou esse feitiço, na verdade, um feitiço maligno em vocês? Pois o significado da morte de Jesus Cristo foi tão claro. A realidade foi isso. Foi tão claro. Foi como se vocês tivessem visto uma imagem da sua morte na cruz. Quando nós analisamos, irmãos, seriamente este texto, nós descobrimos, não tanto pelo nosso discurso, mas pela nossa prática, que pensamos que a vida cristã que possuímos e que consideramos ser melhor do que a de muita gente. Isso é produto de nosso esforço pessoal, da nossa carne, e não da graça de Deus que opera em nós através do Espírito. Temos que tomar esse cuidado. Daí sermos tão duros e implacáveis com os nossos irmãos que falham diante dos nossos olhos. Se tivermos consciência que os nossos progressos espirituais são consequências do Espírito Santo, de Deus em nossas vidas, e então nós seríamos mais humildes, menos arrogantes e mais misericordiosos. Nós vamos ver que apesar da fala do apóstolo Paulo ensinando isso, ele foi misericordioso. A história do cristianismo está cheio de exemplos de pessoas que, numa busca desesperada de Deus, muitas vezes doentia, pessoas trilharam caminhos estranhos ao caminho da graça de Jesus e do Espírito Santo. E a pergunta é, será que nós padecemos tantas coisas em vão? Quantas perseguições, quantas incompreensões, quantas perdas temos sofrido ao longo da nossa carreira cristã? A decisão por Cristo muitas vezes nos leva pelo caminho do deserto, da solidão e do padecimento. Será que foi tudo em vão que aqueles irmãos da Galácia passaram? É raro encontrar alguém que tenha sido seguido que tenha seguido a Cristo, que não tenha padecido de uma forma ou de outra. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, sim, é blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Uns, sim, blasfemam contra nós, nos vituperam. Para eles é blasfema, mas para nós é glória. O apóstolo Paulo quer saber se os crentes da Galácia tinham padecido em vão. Eles começaram seguindo a Jesus, mas agora eles estavam seguindo a lei. Foi tudo em vão. Não há glória na lei, mas há glória na cruz de Cristo. Paulo estava tentando mostrar isso. Não há glória na lei, mas há glória na cruz de Cristo. Obrigado, irmão.
Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, Paulo falando, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É onde está a glória, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uma coisa que você deve lembrar é que você não pode viver pela lei e pela fé ao mesmo tempo. Eles são opostos um dos outros. Sua salvação é uma obra da graça por meio da fé. E sua caminhada com Deus depois disso é uma obra contínua por meio da graça e não da lei. Outro problema que nós observamos, devemos aprender com a Epístola de Gálatas, é que muitas vezes a nossa tradição, como a tradição deles, podem estar nos matando. A tradição pode nos matar. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha a tradição. Mas, quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Era essa a situação, irmãos. Eles tinham saído daquilo que eles estavam anteriormente. Eles tinham abandonado a tradição anterior. Estavam em Deus, conhecendo a Deus. Foram conhecidos por Deus. Só que eles estavam tornando outra vez aqueles rudimentos fracos, aqueles rudimentos pobres. E o pior, que eles estavam realmente querendo servir. Antes de vocês, por exemplo, gentios, Paulo dizendo, conhecerem a Deus, vocês eram escravos dos chamados deuses que nem existem. Era isso que nós lemos. Servis ao que por natureza não são deuses. E Paulo está dizendo, vocês eram escravos desses chamados deuses que não existem. Então agora que você conhece a Deus, por que você quer voltar e se tornar escravo mais uma vez dos fracos e inúteis princípios espirituais deste mundo? Por que vocês querem retornar para isso? Se você é honesto antes de ser salvo, você era um escravo mesmo assim. Podia ser um escravo diferente, mas era um escravo dessas coisas. Às vezes, depois de ser salvo, você se torna um tipo diferente de escravo. Só que você muda a sua lealdade da escravidão para o pecado para a escravidão para a tradição. Era isso que eles estavam fazendo. Saindo da escravidão do pecado agora para uma escravidão daquilo que eles tinham como tradição anteriormente. Estavam voltando. Quantas pessoas estão presas às tradições, por exemplo, dentro das igrejas? Ou outras tradições que fazem com que coisas sem nenhum conhecimento, né? Às vezes as pessoas fazem coisas dentro das igrejas ou têm rituais que nem têm o conhecimento ou a compreensão do que elas estão fazendo. São tradições. Esta também foi uma das maiores lições do apóstolo às igrejas da Galácia. Paulo estava alertando eles, tentando libertá-los daquela tradição terrena. E ao longo desse nosso estudo, nós vimos como o apóstolo havia sido seco, e direto com os crentes da Galácia, principalmente na introdução que nós lemos, quando comparada com outras traduções das outras cartas enviadas pelo apóstolo. Contudo, a partir do versículo 12 do capítulo 4, nós temos uma grande surpresa.
Apesar da postura do apóstolo Paulo, nós encontramos uma grande surpresa lá no versículo 12 do capítulo 4. De repente, Paulo se dirige aos Gálatas com ternura. De repente, depois de todo o sermão, depois de toda a demonstração, Paulo agora no versículo 12 se dirige aos irmãos com uma ternura. É tal ternura que deve marcar o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos. Gálatas capítulo 4, versículo 12, nós encontramos Paulo dizendo: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. A palavra empregada pelo apóstolo é um termo que implica, a princípio, num relacionamento entre pessoas que nasceram de um mesmo pai. Irmãos. Um relacionamento entre pessoas que nasceram de um mesmo pai. A pergunta é: será que temos consciência emocional e intelectual da beleza e da profundidade do significado da palavra irmão de Jesus Cristo? Foi dessa forma que Paulo se dirigiu àqueles irmãos. Ou será que nós a usamos de maneira mecânica ou informal? Nós nem percebemos. Falamos, mas nem percebemos. E vemos também que a ternura de Paulo encontra-se pontilhada de angústia. Paulo estava angustiado com aquela situação. Daí a sua expressão: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Essa era a expressão de Paulo. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo quer dizer? Creio que, em figura de linguagem, o que Paulo quer ensinar é que ganhar uma vida para Cristo é como dar à luz. E Paulo estava sentindo essa dor. Ganhar uma vida para Cristo é como dar à luz. E ele estava vendo aquela situação. Ele estava vendo aquilo que estava acontecendo lá. A razão para que Paulo fala aos Gálatas com ternura encontra-se no fato de que aquilo que era crucial e essencial na fé cristã estava em risco. A fé na graça de Jesus como o único e suficiente meio para a salvação do homem. E Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha, irmãos, que paradoxo, não é? Paulo veio, anunciou o evangelho e está mostrando aquelas igrejas, sejam livres. Estais firmes nessa liberdade que Cristo nos libertou, e eles estavam querendo voltar à escravidão. Não torneis a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Enquanto Cristo nos oferece a verdade que liberta, parece que nós oferecemos aos outros que nos ouvem a mentira que nos escraviza. Vivemos num mundo cheio de mentiras, de falsas testemunhas, meias-verdades, enganos e violência à verdade. Só que Jesus nos convida à liberdade. Nós precisamos fazer 3 coisas face ao seu convite da liberdade: ouvir esse convite, aceitar esse convite e permanecer na liberdade, irmãos. Não querer retornar para a servidão. Há muitos que ouvem, mas são poucos que aceitam. Entre os poucos que aceitam o convite de Jesus, pouquíssimos permanecem na liberdade. Pouquíssimos. Muitos retrocedem e vivem a miséria da escravidão. Da mesma forma como estava acontecendo lá,
são escravos muitas vezes do medo, dos ritos, do legalismo, da ignorância e assim por diante. Cristo, irmãos, é único e suficiente e nos dá essa liberdade. Além dos problemas doutrinários, há várias igrejas com problemas de relacionamento, de companheirismo. As igrejas da Galácia tinham as suas dificuldades nesta área. E o apóstolo Paulo procura com muita sabedoria ajudá-las. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tais com espírito de mansidão. Com espírito de mansidão, com sabedoria. Ajudem os crentes caídos. Ajudem os crentes fracos. Como nós precisamos aprender isso, não é, irmãos? A igreja não é um lugar de gente perfeita. E nós vemos aqui, na Bíblia. Não é um lugar de gente perfeita. Nós temos nossas imperfeições, nós temos nossas enfermidades, nós temos nossas ignorâncias. Se você está procurando a liberdade do poder da lei e da tradição, então Gálatas é um ótimo livro para nós lermos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.